pessoal, meu nome é Thalita, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago 10 coisas que vocês jamais verão aqui na Coreia, hashtag 2. Vocês me pediram a parte 2 e eu estou muito animada com o vídeo de hoje porque ele está muito legal. E se você ainda não viu o vídeo anterior, o parte 1, eu vou deixar o link nos cards e na descrição, ok? Começando a nossa lista de hoje, nós vamos falar sobre porcentagem na conta. No Brasil, nós pagamos uma porcentagem na conta, geralmente é 10% em cima do valor da nossa conta. Em bares, restaurante e nos bares que estejam tocando música ao vivo, nós também pagamos o couvert. Eu não lembro agora quanto é a porcentagem do couvert, mas nós pagamos. Só que aqui na Coreia, pessoal, não tem isso. Você paga só o que você consumir. Então, depois de morar 9 anos aqui na Coreia, nós fomos morar 4 anos no Brasil. E quando eu cheguei no Brasil, eu lembro que nós fomos jantar em um restaurante no shopping e cobraram os 10% na conta e eu não entendia direito aquilo. Eu chamei o garçom e perguntei por que estava sendo cobrado aqueles 10%. E ele falou que era taxa de serviço. Eu não lembro bem o que ele falou. E eu falei assim, tá, mas isso é opcional? E ele falou que era opcional. Eu falei, então eu não vou pagar. Gente, não é que eu seja mão de vaca, mas eu não tinha esse costume de pagar os 10% na conta. Aqui na Coreia não tem isso. E eu achava um absurdo o restaurante ainda cobrar 10% de você pela taxa de serviço, sendo que o restaurante já era caro, entendeu? Então eu falei para ele que não ia pagar os 10%. Aí eu lembro que ele falou que o chefe dele ia achar estranho e ia cobrar dele, porque talvez a gente não tinha sido bem atendido e tudo mais. Eu falei, não, se você quiser, pode chamar seu chefe, eu falo que nós somos bem atendidos sim, mas eu não quero pagar os 10%. E nesse dia nós não pagamos os 10%. Eu realmente achava isso muito estranho, você ir em um estabelecimento, consumir, beber e ainda ter que pagar 10% em cima do valor da sua conta. Mas depois, morando no Brasil e vendo que todo mundo pagava, então depois eu até entrei assim no ritmo e comecei a pagar também. Mas é uma coisa que até hoje eu acho estranho. Inclusive, eu gostaria de pedir a opinião de vocês para saber o que vocês acham também. Porque essa é a minha opinião, não é uma questão de você ser pão duro, mas mesmo assim eu ainda não acho certo ser cobrado 10% acima do valor da sua conta. Então eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Aqui na Coreia, se você for a um restaurante, a um bar, você vai pagar somente o que você beber e consumir. Portanto, porcentagem na conta é uma coisa que não tem aqui na Coreia, ok? Número 2, dar mamar em público. Gente, no Brasil é super comum as mamães darem mamar em público, tem toalhinhas próprias para isso, né, para cobrir o peito, cobrir o bebê, e aí dá mamar para o bebê tranquilamente em qualquer lugar. Porém, aqui na Coreia, gente, elas não dão de mamar em público. Eu nunca vi. Mesmo elas tendo muito leite, elas levam o kit mamadeira para dar mamadeira para o bebê, mas o peito elas não dão. Tirar o peito para dar de mamar para o bebê é uma coisa muito íntima, é uma coisa que tem que fazer em um lugar privado, elas têm vergonha disso. Outra coisa que as pessoas que vê também se incomodam, não é igual a gente que vê uma mãe dar de mamar para o bebê e tudo bem, tá tudo bem, entendeu? As pessoas aqui, se elas verem, elas ficam incomodadas com aquilo. E a mãe mais incomodada ainda. Então é uma coisa para se fazer assim num lugar privado, próprio para isso. Elas não dão de mamar em público. Então, dar de mamar em público aqui na Coreia é uma coisa que você também não vai ver. Uma vez eu conversei com umas amigas minhas sobre isso aqui na Coreia e elas falaram que realmente elas não se sentem à vontade de dar mamar na rua, mesmo cobrindo, porque eu falei como nós fazemos no Brasil e elas falaram que não tem coragem, que quando sai pra rua leva uma mamadeira e dá o peito só em casa mesmo. Então, mulheres dando de mamar na rua são uma das coisas que você não vai ver aqui na Coreia.
Número 3, cumprimentar com abraço e beijo. Gente, os orientais têm pavor disso, de cumprimentar com abraço e beijo. Eles não fazem isso. No máximo, os homens dão a mão assim, ó, só. No Brasil, nós temos esse hábito de cumprimentar as pessoas com beijo e abraço, e isso é tão comum pra gente, é tão normal, que a gente nem percebe que tá fazendo isso. Pra falar a verdade pra vocês, eu só percebi isso depois que eu vim morar aqui na Coreia. Depois de conviver aqui e ver que eles não fazem isso, foi que eu fui me tocar que no Brasil a gente faz assim, mas pra gente é tão normal que a gente não percebe. Eu lembro que uma vez eu viajei pro Brasil e eu fiquei 3 meses no Brasil, acho que foi em 2010, mais ou menos. E quando eu voltei, eu encontrei uma amiga minha e fui abraçar ela. Gente, ela não soube retribuir o abraço. Ela deu aquele abraço meio vazio, sabe? Deu uns tapinhas aqui no meu ombro. E ficou meio sem graça. Ela é muito minha amiga, mas é porque não tem esse costume de abraçar. Então, se você vier aqui na Coreia e for cumprimentar alguém, não dê abraço e beijo, que eles não gostam. Eu ainda continuo abraçando as minhas amigas e ainda continuo ficando no vácuo. Número 4, instrutores passando treino na academia, de graça. Vou explicar. No Brasil, quando a gente se matricula em uma academia, os instrutores, eles passam um treino, geralmente eles trocam esse treino a cada 3 meses, né? E aí você vai só seguindo o treino. Aqui na academia, eles não montam esse treino para você. Você se matricula na academia e eles só te mostram como funcionam as coisas, mostram os aparelhos, mas você se vira sozinho com o seu treino. E mesmo se você não estiver fazendo as coisas direito, eles não corrigem a sua postura, viu, gente? Eles deixam lá você fazendo o treino todo errado. Se você quiser uma assistência, então você tem que realmente fechar um pacote de aulas e fazer aula de personal com eles. E outra coisa, no Brasil, quando a gente não consegue usar um aparelho, a gente fica pedindo orientação para o treinador, para eles ensinarem, né, como usa e tal, e eles ensinam. Mas aqui na Coreia, geralmente, as pessoas não ficam perguntando. Mesmo elas sabendo que estão usando errado, elas não perguntam para os instrutores como usar corretamente. Porque elas sabem que eles não gostam de explicar, entendeu? Se você quiser uma assistência, você tem que fechar as aulas de personal, tem que fazer as aulas. Então, eles não gostam que as pessoas ficam pedindo ajuda para usar os aparelhos, as pessoas também não gostam de ficar pedindo essa ajuda, porque todos sabem que se quiser essa ajuda, tem que fechar as aulas de personal. Então, aqui funciona assim em todas as academias. Ah, mas eles são ruins, eles são chatos. Não é assim, porque na verdade, pessoal, o instrutor, ele ganha mais quando ele dá aulas de personal. Não é só a matrícula do aluno que acrescenta aí no salário dele, entendeu? O que ele ganha mesmo, que dá dinheiro para ele mesmo, é dar aulas de personal. Então, no Brasil, os instrutores passam os treinos, mas é algo que eles não ganham nada com isso. E aqui na Coreia, eles não fazem isso de graça, né? Eles não dão o acompanhamento de graça. Para ter o acompanhamento, o treino e tudo certinho, tem que fechar o pacote com eles. Ou você se vira. Outra coisa que eu quero muito saber é a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso, já que se o personal passar o seu treino, ele não está ganhando nada com isso, né? Ele faz ali o acompanhamento com você, porém ele não está ganhando nada. É outra coisa, pessoal, que eu quero saber a opinião de vocês, porque quando nós fazemos a matrícula em uma academia, é para você ter acesso à academia. E no Brasil, muitos instrutores dão o acompanhamento de graça, já incluso aí na sua matrícula, porém ele não ganha nada com isso. E eu quero saber de vocês o que vocês acham dos treinadores aqui não fazerem esse acompanhamento de graça, né? Só se você fizer as aulas de personal. Eu quero saber o que vocês acham dessa diferença aí. Me contem. Então, instrutores passando treino para os alunos da academia de graça é algo que vocês também não vão ver aqui na Coreia. Número 5, estudantes pintando o cabelo.
Pessoal, aqui na Coreia é extremamente proibido estudantes do ensino fundamental e do ensino médio pintarem o cabelo. No Brasil, nós não temos essa regra. Os estudantes pintam o cabelo quando eles querem. Não tem problema, está tudo bem. Porém, aqui na Coreia é proibido porque evita distrações, evita comparações, evita bullying, evita um monte de coisa. Então, não podem pintar o cabelo. Ah, mas quando eles podem pintar o cabelo? Nas férias. Nas férias, as crianças pintam o cabelo, fazem o que quer. Mas, antes de voltarem à aula, eles têm que pintar o cabelo de novo, da cor original, para poder voltar às aulas. Porque, gente, se chegar na escola com o cabelo pintado, eles não deixam entrar. É proibido entrar com o cabelo pintado. Então, eles pintam nas férias e voltam à cor original antes de voltarem às aulas. Tanto os meninos como as meninas. Então, estudantes com cabelo pintado é algo que vocês também não vão ver aqui na Coreia durante as aulas. E se vocês estiverem gostando do vídeo, não esqueçam o seu like para mim saber que vocês gostaram e me contem nos comentários o que vocês estão achando, ok? Bora lá que tem mais coisa. Eu fiz até um cafezinho aqui. Número 6, homens sem camisa. Gente, aqui na Coreia você quase não vê um homem sem camisa. No Brasil é muito comum a gente ver os homens sem camisa na praia, sem camisas no parque, correndo, caminhando no parque sem camisa, homens andando sem camisa no bairro. Em um monte de lugar a gente vê os homens sem camisa, mas aqui na Coreia é praticamente impossível você ver os homens sem camisa. Eu acho que o único lugar que eu vejo homens sem camisa aqui na Coreia é na praia. Na praia tem muito homem sem camisa, porém tem muitos homens também que ainda se cobrem, coloca aquelas roupas de praia, né? Para cobrindo assim o corpo, e usam regatas, mas geralmente assim, por aí você não vê homem sem camisa de jeito nenhum. Nossa, gente, isso para eles é até uma falta de respeito se você sair na rua sem camisa. É extremamente estranho para eles. É algo que eu não vejo os coreanos fazer. Eu não consigo imaginar um coreano saindo na rua sem camisa. É sério. É muito engraçado isso, né? Porque a gente tem esse costume no Brasil, né, de ver os homens andando assim sem camisa. E aqui na Coreia é difícil você ver homens sem camisa até dentro de casa. O Luiz mesmo, em casa, no calor, ele não fica sem camisa. É muito difícil ele ficar sem camisa, ele fica com uma regata. E os meninos, eles tinham esse costume de ficar sem camisa no Brasil, eles ficavam sem camisa na piscina, na praia, em casa, eles às vezes brincavam em volta da casa ali no bairro sem camisa, mas aqui na Coreia eles não gostam de ficar sem camisa, têm vergonha, eles ficam com vergonha, só em piscina que eles ainda ficam à vontade, piscina, praia, eles ainda ficam mais tranquilos. Mas em outros lugares que fossem parque aquático, esses lugares assim, eles não gostam de ficar sem camisa. Até regata é muito difícil eles usarem. Esse verão que passou agora, eles não usaram nenhuma regata. E eles têm, o Yusu, o Murilo e o Otávio, os três têm regatinha para usar no verão, mas eles não gostam, gente. Não usaram nenhuma nesse verão. Até regata é meio difícil eles usarem. Perderam um pouco esse costume, né, que trouxeram do Brasil. Mas homens sem camisa aqui na Coreia são uma das coisas que você não vai ver. Número 7, pessoas pagando a conta separadamente. Pessoal, aqui na Coreia, vocês sabem que os coreanos gostam de sair em grupo para comer, beber. E aí, quem paga a conta, como a conta é paga no final? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Pois é, já vou explicar para vocês. No Brasil, quando a gente sai em grupo, nós pagamos a nossa conta separadamente. Cada um paga a sua. Nós não sabemos fazer diferente. É assim. Porém, aqui na Coreia, pessoal, eles não gostam, é algo que super incomoda eles,
cada um ir pagar a sua conta no final de tudo. Isso não acontece. É uma coisa que eles se incomodam demais. Então, geralmente, o que eles fazem? Uma pessoa paga a conta e depois ela divide, né? Um exemplo, estava 4 pessoas. Ela divide para as 4 pessoas e manda o valor lá no grupo. Geralmente, eles têm um grupo e manda lá. E aí as outras pessoas vão e faz uma transferência para ele, manda um Pix. Então, é assim que acontece. Pode acontecer também das pessoas do resto do grupo dar uma quantia para uma pessoa só. Um exemplo, 4 pessoas, cada um dá R$ 50 para uma pessoa. Então, essa pessoa vai pagar a conta e, se sobrar, ela deixa o troco em caixa para eles gastarem depois. Isso acontece muito também. Outra coisa, pessoal, que eles não fazem aqui é ver quem comeu o quê, quem bebeu o quê. Entendeu? Se estão em grupo, então vai ser dividido igualmente para cada um. Eles não ficam olhando assim, quem comeu tal coisa, quem bebeu tal coisa. Ah, você bebeu, eu não bebi. Isso não acontece, eles têm ranço dessas coisas. Então, nós estamos em 4, independente quem comeu mais ou quem comeu menos, ou bebeu mais, bebeu menos, vai dividir igual para todo mundo. Então, é sempre dividido igual, independente de quem comeu o quê ou bebeu o quê. Quando eu viajo com as minhas amigas, nós fazemos isso. Nós depositamos, um exemplo, nós vamos viajar em 4 pessoas. Então, nós depositamos R$ 100 no caixa, né? No caso, dá para uma delas R$ 100. E aí ela vai ficar com o dinheiro, ela vai ser o caixa, né, da viagem, ela vai pagar a conta do restaurante, paga a conta do café, tudo com o dinheiro. E aí não importa quem comeu o quê, quem bebeu o quê, vai ser pago tudo igual. E aí ela vai pagando as contas por onde a gente vai passando. Se sobrar, ela guarda a nota para a gente gastar na próxima viagem ou no próximo encontro. A gente sempre faz isso. E no Brasil isso não daria muito certo, a gente sabe disso, mas aqui na Coreia eles fazem assim e eu gosto muito. Acostumei já com isso. Quando eu estava no Brasil, nossa, às vezes saía assim para comer com algumas amigas e depois ia lá ver quem comeu o quê, quem não comeu o quê. Nossa, ficava uma confusão. Eu gosto muito do jeito que eles fazem aqui. E vocês, o que vocês acham? Me contem. Então, pessoas pagando a conta separadamente aqui na Coreia também é algo que você não vai ver. Eles preferem pagar a sua conta do que depois você ficar indo lá pagar separado, sério. 8. Ver o defunto no velório. Gente, aqui na Coreia isso não acontece. No Brasil, quando nós vamos a um velório, nós conseguimos ver o defunto, né, se despedir e tal, aquela última homenagem, aquele último encontro ali, nós temos essa oportunidade de se despedir de alguém que está partindo. Porém, aqui na Coreia isso não existe. Quando uma pessoa morre e acontece lá o velório dela, no lugar do corpo fica uma foto com um monte de flores assim, coroas, e a foto do defunto. E também rola um buffet, então as pessoas vão lá, né, dar os seus pêsames para a família, e aí tem o buffet, que eles conseguem ficar sentados, comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa, aí depois eles vão lá fazer uma oração, cumprimentar, no caso o defunto, mas é a foto. Então, as pessoas não têm acesso a ver o corpo, né, do defunto. Falando assim, defunto, foi uma coisa meio pesada, né? Mas é isso, as pessoas não conseguem ter acesso a ver o corpo de quem faleceu. Aqui na Coreia também, eles não gostam disso, de expor o corpo, né, do falecido. Então, eles deixam a foto mesmo no velório e é ali, através ali da foto e rolando um buffet, que eles fazem essa... Então, aqui na Coreia, ver o corpo de alguém morto no velório é algo que você também não vai ver. 8. Adultos fazendo cursos com estudantes. Pessoal, isso aqui não acontece de jeito nenhum. Vocês sabem que por aí afora tem muitos cursos
as crianças, os adolescentes, os estudantes, eles fazem muitos cursos de idioma, porém os adultos não podem estudar nesses cursos. Por quê? Geralmente eles têm uma programação no ano, né, para o estudante, e essa programação vai de acordo com a idade do estudante, com a série escolar. Então, não tem nada a ver um adulto entrar nessa programação. No Brasil, é muito comum os adultos estudarem com estudantes, né? Eu lembro, nós temos no Brasil o CCAA, a FISC, a Wizard, a WhatsApp, que eu lembro, né? Os cursos assim de idiomas. E nesses cursos tinham estudantes com adultos, estudavam junto, e isso é comum acontecer no Brasil. Porém, aqui na Coreia isso não acontece, pessoal. Os cursos que tem por aí são só para estudantes e para eles seguirem essa programação, né, que o curso oferece, de acordo com a série e com a idade deles. Ah, mas e se um adulto quiser fazer um curso de inglês? Como ele faz? Tem os cursos só para adultos. Eu já estudei um curso assim, antigamente eu não sabia, e eu acabei indo em um curso normal aí do bairro, que os meninos estudavam, acho que o Yusu estudava, e eu fui lá e a professora explicou para mim, aí que eu fiquei sabendo na época, então eu procurei um curso para adulto, e eu estudei em alguns meses em um curso para adulto, que são pessoas que trabalham, ou que querem aperfeiçoar um outro idioma, ou querem aprender por causa do trabalho, alguma coisa assim, mas aí é específico só para adultos, esse tipo de curso. Então, aqui na Coreia, adultos estudando idioma com estudantes também é algo que você não vai ver. O que vocês acham dessa também? Número 10, o último aqui da nossa lista, que será... Tararara, tanque de lavar roupa. Gente, na Coreia não tem tanque de lavar roupa. Você não vai encontrar um tanque em nenhum lugar do território coreano. E você já imaginou a sua vida sem tanque de lavar roupa? Mas como que vocês lavam as coisas? Roupa ou alguma coisa que tem que lavar na mão? Nós lavamos no banheiro. Geralmente nós usamos um banquinho assim para sentar e lavar as coisas na mão, mas nós evitamos o máximo lavar coisas na mão, então geralmente o pessoal bate mesmo tudo na máquina, só alguma roupa muito delicada, algo que realmente tenha que lavar na mão, então lava na mão, no banheiro, sentadinho lá no banquinho, no chão, porque aqui na Coreia a área de serviço, elas não têm estrutura para tanque. Eu não sei explicar, gente, porque isso também é uma coisa tradicional. Antigamente, eles não tinham como ter tanque na casa deles, né? Porque eram umas casas pequenininhas, não tinham estrutura para isso. Eles vieram desde sempre a lavar as coisas no chão, agachado assim no chão, né? E isso veio vindo de gerações para gerações. Então, até hoje, em um país tão moderno como esse, não tem tanque de lavar roupa. O pessoal que tem que lavar, lava agachado ali, sentadinho no chão. Então, se você tem o seu tanque, levante as mãos para o céu e não reclame que você está indo para o tanque. Ruim com ele, pior sem ele, acreditem. Então, tanque de lavar roupa aqui na Coreia também é uma coisa que vocês não vão ver. Pessoal, então esse é o nosso vídeo de hoje, 10 coisinhas que vocês jamais verão aqui na Coreia. Vocês gostaram? O que mais vocês acharam interessante? Me contem, não esqueçam o seu like. E se vocês ainda quiserem a parte 3, escrevam aí também que eu preparo para vocês, ok? Eu adorei o vídeo, espero que vocês também tenham gostado. E até o próximo vídeo, popó! Isso é tudo, pessoal.